neste culto que celebramos a Deus também pela internet. Louvamos a Deus pela presença de cada um dos amados e que Deus venha nos falar aos nossos corações nesta manhã. Ainda de pé, queridos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Vamos começar a ler a partir do verso 27. João, capítulo 6, a partir do verso 27. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Assim diz as Sagradas Escrituras: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dirá, porque a ele Deus, o Pai, o selou. Então lhe disseram: o que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Agora, verso 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Pulem para o verso 48 agora. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Verso 52. Portanto, os judeus discutiram entre si, dizendo: como poderia nos dar este homem a sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: na verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Verso 64 agora. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e a quem deveria o trair. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Até aqui, irmãos. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, este é um momento, Senhor, quando o Senhor nos fala diretamente ao nosso coração. E para isso, meu Deus, eu venho te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Meu Deus, que não seja o meu intelecto, que não seja a minha vontade, mas que seja o Senhor aqui agora, neste momento, através do Teu Santo Espírito, me ungindo, me capacitando, me dando a condição plena em Ti de poder transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Não me deixe te atrapalhar, ó Deus, não me deixe te atrapalhar. Age em mim nesta manhã e na vida dos meus queridos que estão aqui nos ouvindo, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Há cerca de um mês, mais ou menos,
mais ou menos um mês, eu passei por um vale de tristeza muito forte, muito agudo. E eu não me lembro de nenhum momento na minha vida que eu tenha tido uma tristeza tão aguda assim, tão forte, por conta de alguns acontecimentos. E cheguei a compartilhar com o Carlos sobre isso, com o pastor Carlos, compartilhei também com o meu querido irmão Hermélio, com o irmão Reginaldo. Um momento muito difícil para mim, um dos mais difíceis, porque eu comecei a questionar a autenticidade do meu ministério e a minha própria chamada, a minha própria vocação para o ministério pastoral. Quando nós estamos numa condição assim, amados, entristecidos, só existe um recurso: você falar com Deus. Não tem outro recurso. Tá? Então você se ajoelha e se humilha perante Deus e diz para Ele tudo aquilo que está no teu coração. Ele já sabe, mas Ele gosta de nos ouvir. E foi o que eu fiz. Comecei a questionar Deus sobre essas coisas. Será que realmente eu sou um vocacionado para essa obra maravilhosa, tremenda, que Deus tem nos permitido participar? Será que eu tenho as condições necessárias, ditas por Ele, para poder ministrar o seu povo, para poder falar do seu amor, para poder cuidar de um rebanho? E eu comecei a falar isso com Deus. E em lágrimas eu fiz isso. Foi numa tarde e foi uma das experiências mais tremendas que eu tive na minha vida, com toda certeza. E aí Deus me responde, irmãos, como sempre Ele faz comigo. Deus nunca me deixou no escuro, Ele nunca me deixou no escuro, Ele nunca nos deixa sem respostas. Às vezes pode demorar aí um tempinho para Ele te falar, para Ele responder para você, mas se você confiar, Deus vai te responder. Ele não vai te deixar sem saber o que fazer. E esse texto, meus irmãos, foi a resposta de Deus para mim. E os irmãos vão entender no decorrer da mensagem, porque o que eu vou fazer aqui hoje não é uma pregação, mas eu vou compartilhar com os irmãos aquilo que Deus me falou. Então foi uma resposta para a minha pessoa, para aquilo que eu tinha falado com Deus. E eu espero que o que vai ser falado aqui nesta manhã possa também servir de edificação para todos os amados que estão nos ouvindo. Bom, queridos, o cerne da mensagem do Evangelho, ao que nós acabamos de ler aqui. Esta é a verdadeira mensagem do Evangelho. E qualquer coisa que seja falada além do que foi lido aqui é pura falácia, irmãos. Pura falácia. Qualquer item que for acrescentado no que Jesus falou aqui não vale de nada. Não vai trazer para nós nenhum tipo de edificação, não vai fazer com que nós cresçamos. E eu gostaria muito que todos prestassem muita atenção nesses detalhes que o Senhor elenca aqui, a situação que ocorre aqui. Porque o Evangelho, meus irmãos, o verdadeiro cristianismo com Cristo deve ser vivido e praticado. Qualquer discurso fora deste modelo é inócuo, sem sentido algum, e é herético também, querido. Tem muita heresia sendo pregada como se fosse o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas é pura heresia. Então, qual é a nossa verdadeira motivação? É a pergunta que nós fazemos aqui nesta manhã. E olha só o que diz no capítulo que nós acabamos de ler, no verso 27, João 6, 27. Diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a Ele, Deus o Pai, o enviou.
Essa palavra que Jesus usa aqui como trabalhai é ergazomai, que vem do grego, que quer dizer empenhar-se. Mas não é um empenho qualquer. Não é algo assim, um esforço natural. É algo muito forte. É um empenho sobre-humano. Eu lembro de um depoimento de uma menina, uma jovem, que prestou vestibular para a UERJ, para medicina. E essa menina passou em primeiro lugar no vestibular. Mas ela contou a história dela. Ela ficou um ano inteiro sem sair de casa, sem ir para a balada, sem namorar, sem fazer qualquer coisa. Ela se enterrou nos livros. Ela se dedicou. Ela não pegava sol, enfim, ela se enfurnou no quarto dela e só estudou. No final, ela passou em primeiro lugar no vestibular para medicina e na UERJ. E aí a gente começa a entender algumas coisas. Esse empenho, ele é desumano, porque ele vai além da lógica pura. É algo que você está buscando, algo que você precisa fazer, que é necessário você fazer para que você consiga aquele objetivo. Jesus está usando a mesma coisa aqui. Foque a sua energia naquilo que é válido. Quando Jesus fala assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, Jesus está nos chamando a nossa atenção e dizendo, ei, coloque-se à disposição disso. Faça isso com esmero. Faça isso com vontade. Vá além da sua expectativa. Vá além da expectativa dos outros. Persevere nisso. É algo além da curva, irmãos. Além da curva. No contexto bíblico, a palavra ergozomai é frequentemente usada para descrever o trabalho árduo e a dedicação necessária para seguir a vontade de Deus. Portanto, ergazomai pode ser entendido como um chamado para trabalhar duro na fé e servir a Deus com dedicação. Jesus já começa a abrir as cortinas para a sua audiência e dizer, o negócio funciona desse jeito. Não tem mimimi. Isso aqui não foi feito para gente fraca. Foi feito para quem está disposto a ir até o fim. Irmãos, quando o Senhor começa a me falar, e aqui os irmãos vão começar a entender, Deus foi duro comigo. E é o maior engano para acharem que quando eu estou no chororô com Deus, ele vem, tadinho de você, você é um sofredor. Olha, eu tenho uma pena terrível de você. Eu não sei como é que você está conseguindo. Deus não faz isso comigo, irmãos. Aqui ele chamou a minha atenção. Esse negócio não foi feito para fracos. Se você quer me seguir, é assim que funciona. Se você quiser me servir, eu não gosto de usar muito essa expressão, mas está me faltando uma palavra melhor. Esse é o preço que você tem que pagar. Porque eu só consigo enxergar um único preço que já foi pago pelo nosso Jesus. Acho que não tem nada que a gente possa fazer que venha superar este preço tremendo. Mas aqui, o Senhor já começa a abrir o verbo comigo. Como eu falei, estou compartilhando uma resposta de Deus para mim. E Deus foi duro, irmãos, comigo. Isso não foi feito para fracos. Eu não te chamei para você ficar nisso, reclamando. E aí começaram a vir na minha mente Paulo. Paulo é um cara que eu admiro. Eu fico imaginando se todas as vezes que Paulo afundava com o navio, ele aconteceu 3 vezes com ele, se ele reclamava com Deus, poxa Deus, não tinha um naviozinho melhor para o senhor me botar?
Todo navio que entra, ele afunda, Senhor. Você gosta de ficar segurando em madeira. Paulo não fazia isso. Paulo não reclamou quando aquela serpente, aquela víbora mordeu na mão dele, quando ele, debaixo de chuva, foi pegar lenha para poder colocar na fogueira para aquecer-se, junto com os demais que sobreviveram. Paulo não reclamou quando ele era apedrejado e quando foi dado como morto, na saída da cidade, ele se levanta, entra na cidade e vai pregar. É disso que Jesus está falando. Gente corajosa, gente de fibra, gente que vem doente para cultuar Ele, gente que vem sentindo dores às vezes, vem com febre, gente que vem debaixo de chuva, mas eu vou cultuar o meu Deus, porque eu amo, porque eu amo. O Senhor começou a falar isso comigo, irmãos. Não sei se vai servir para vocês, mas Ele precisou falar assim comigo. Ergazomai, ou trabalhai pela comida que não perece, é isso. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem, para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo o Senhor que vós estão servindo. Está em Colossenses capítulo 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Se empenhem naquilo que vocês fazem para Deus. Se empenhem naquilo que você busca para Deus. Nosso pastor, ele é um perfeccionista. Ele olha os menores detalhes. E ele me lembra muito a minha esposa. Ela fala assim, é para Deus, então tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor de mim, tem que ser o melhor do que eu estou fazendo, é para Deus, é para Ele. O sacrifício, o animal que era colocado no altar, ele não podia ter um único defeito. É uma exigência. Nós lidamos com o Evangelho, amados, como se fosse algo que nós pudéssemos fazer do nosso jeito. Mas Jesus está dizendo aqui, ele já abre a conversa dele, já dizendo, olha só, esse negócio não foi feito para qualquer um. Se você não está disposto a seguir o Evangelho, a fazer as coisas como eu decidi que sejam feitas, da forma como eu estipulei, então não faça. Deus falando comigo. Vou sempre lembrar vocês. É Deus falando comigo. E aí, o texto fala que Jesus se apresenta como pão vivo. Jesus se apresenta como pão vivo para entendermos isso. Precisamos entender o conceito bíblico sobre a vida. Então, quando Jesus se coloca como pão vivo, dentro desse contexto do que eu estou falando, porque primeiro ele abre, mostra o Evangelho da forma como ele é. Não é esse Evangelho mercantilista que está aí fora. Não é este Evangelho que passa a mão na cabeça. É um Evangelho bíblico. E para que a gente possa entender isso, Jesus vem e se coloca, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas para a gente entender exatamente o que Jesus está querendo nos dizer e qual a relação desse fato, dele ser o pão vivo, com o que a mensagem que ele fala aqui sobre como nós devemos encarar o Evangelho nas nossas vidas, vamos entender o conceito sobre vida dentro da palavra de Deus. Vida, ela é, no grego, ela tem 3 significados. O que nós colocamos como vida, como um todo, no grego você tem 3 formas diferentes de defini-la. Prestem atenção nisso, que isso é importante para os irmãos entenderem. Tudo que vai ser falado aqui. Psique, que é a vida humana que vai do nascimento até a morte.
geralmente significa a nossa vida psicológica ou a vida da nossa alma, como queiram alguns. Isso inclui nossa vida emocional e nossos pensamentos. Isso é psique. Então, aonde tem isso na Bíblia, Cleide? Em Mateus capítulo 8, verso 25. Olha como é que está lá. Por isso vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, psique, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida, psique, mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário. O que Jesus está falando é o seguinte, que a preocupação, ela faz parte da nossa psique. Quando nós nos preocupamos demais com aquilo que não deveria ser objeto da nossa preocupação. Continuando. Vale ressaltar que Jesus aqui nos adverte quanto à ideia fixa e antecipada que perturba o nosso espírito a ponto de produzir sofrimento em nós. É disso que Jesus está falando. Às vezes ficamos tão preocupados com as coisas desta vida que aquilo nos causa ansiedade e não nos deixa dormir. E Jesus está falando que, ei, você está se preocupando. O mal está fazendo mal a si mesmo, está fazendo mal à sua vida. Você está olhando para onde não deveria olhar, se preocupando com o que você não deveria se preocupar, e é isso que o texto está dizendo. Não é a vida mais do que todas essas coisas? Mas existe um outro verbete, né, que traduz vida no grego. É bios. Aquilo pelo qual a vida é sustentada, recursos, riquezas, bens, nosso trabalho, nossa conduta moral, ou seja, aquilo que tange o nosso comportamento e a forma como interagimos com este mundo. A nossa bios, ela é influenciada pela nossa psique. A forma como você interage nesse mundo, a sua moral, o seu comportamento neste mundo, a forma como você se relaciona com ele, o seu trabalho, isso faz parte da sua bios. E a sua bios, ela sofre influência da sua psique. Porque se a psique, nela estão registradas as minhas emoções, os meus pensamentos, dependendo da forma como eu penso e da forma como eu encaro as coisas, aquilo vai influenciar no meu comportamento. Vamos mais para frente. E agora, aquilo que Jesus veio e se propôs a nos trazer, o Zoe de Deus. Significa a vida eterna, ou a vida de Deus, é a natureza de Deus. Aliás, antes de falar sobre isso, deixa eu dar para vocês o texto que fala da bios, tá? Está em 1 João, capítulo 2, verso 16. 1 João 2, 16 diz assim: porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, bios, não é do Pai, mas é do mundo. O que o texto está dizendo é o seguinte: as coisas deste mundo são deste mundo. Quando chegam para Jesus e questionam ele sobre o imposto que deveria ser pago, o que Jesus fala? Me dá a moeda do imposto. Qual é a esfinge que está na moeda? É de César. Então vocês deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é do mundo é do mundo. E é o que está sendo colocado aqui. Isso é bios. É a forma como você se relaciona com esse planeta. A forma como você se relaciona na sociedade. E agora vamos para o Zoe de Deus. Significa a vida eterna ou a vida de Deus. É a natureza de Deus. A vida como Deus a tem. Aquele que o Pai e o Verbo têm em si mesmos. Na palavra de Deus, ela é chamada de vida eterna, Zoe, vida eterna. E esta vida eterna, Zoe de Deus, que nos equilibra, nos dá a cosmovisão de Deus. Não é a nossa própria cosmovisão. Cosmovisão é como nós interpretamos esse mundo.
Então precisamos ter qual é a cosmovisão de Deus. E isso vem através do zoe de Deus em nós. Preste atenção nisso. Quando o homem pecou, ele perdeu esta vida. Ele não perdeu o zoe de Deus. Agora ele estava por sua conta, sem equilíbrio e sem a comunhão com Deus. O zoe de Deus, ele nos equilibra. É ele que nos mantém estáveis. É ele que faz com que no meio da tempestade a gente fique como Jesus ficou. Ei, por que vocês estão assim? Por que vocês estão agindo desta maneira no meio da luta, da tribulação? Por que essa angústia? O zoe de Deus te dá a capacidade de você absorver as circunstâncias e fazer como o salmista diz: eu não temo as notícias ruins quando elas chegam. O zoe de Deus faz isso. No Evangelho de João 5,26, nós lemos sobre isso. Porque como o Pai tem a vida, zoe, em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida, zoe, em si mesmo. Agora vocês vão entender. Então, diante desses fatos, como poderia Jesus não tocar no ponto principal que afeta toda a vida do homem nesta terra? Como é que nós podemos interpretar Jesus achando que a sua vinda, a sua permanência entre nós foi para nos dar coisas deste mundo? Se ele quis que nós obtivéssemos de volta o zoe de Deus, para que nós tenhamos equilíbrio emocional, para que nós possamos ter uma vida equilibrada, para que possamos agir de uma forma coerente. O homem sem o zoe de Deus, sem a vida de Deus, ele é completamente louco, insano, e o resultado está aí, meus irmãos. A nossa sociedade, a sociedade em que vivemos, temos guerras por todos os lados, porque as pessoas estão insanas. Estão insanas. Não possuem a vida de Deus dentro delas. E como é que nós podemos entender que Jesus veio a este mundo para nos dar coisas deste mundo? Que Jesus veio a este mundo para nos dar bens materiais, uma vida material abastada. Jesus não veio com esse propósito. E por isso que quando ele começa o seu discurso, ele já começa abrindo a cortina e dizendo: o negócio aqui é sério, não é do jeito que você acha que é. Jesus não veio para melhorar nossas emoções, não veio para melhorar nossa vida material e o nosso bem-estar. Jesus veio para dar a mim e a você a vida de Deus, o zoe dele. Qualquer outra mensagem fora desta aqui é anátema, é maldição, irmãos. Ela é amaldiçoada. Porque quando ocupamos esse púlpito e pregamos um evangelho mercantilista de que Jesus vai te dar isso, Jesus vai te dar aquilo, venha para a igreja para você ter a sua vida transformada. Não é nesse sentido. E perdemos essa noção. Associamos a figura de Jesus às coisas que nós necessitamos. Jesus veio para te dar vida eterna. Veio para me dar vida eterna, porque isso vai fazer com que nós fiquemos equilibrados, com a nossa psique detonada, a nossa bios também, precisa ter algo ali no meio, equilibrando isso. Por isso que Paulo fala para nós sermos coerentes nas coisas que fazemos, sermos diferentes do mundo, porque temos a condição de sermos, irmãos. A zoe de Deus é o reino que Jesus fala. E o reino dele estava próximo. Ele estava implantando o reino dele no coração de cada um. Agora, interessante
que Jesus se apresenta como o pão vivo, porque o texto diz que ele tem o zoe de Deus nele. Ele e o Pai são uma pessoa, possuem as mesmas características. E, no entanto, ele traz esse poder, essa capacidade. Jesus tem a vida eterna e por isso ele pode dar essa vida eterna para nós, para nos equilibrar. E é por isso que ele se apresenta como pão vivo. Então, quando ele chega, ele diz, olha, o discurso aqui é outro, eu sou o pão vivo que desce do céu. É de mim que você tem que se alimentar. Mas olha só, interessante, porque Jesus também fala de um outro pão. Lá no versos 49, do texto que nós lemos, ele diz o seguinte, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Um outro pão, irmãos. E aqui, a gente começa a perceber uma coisa interessante. Existe um outro pão. Existe um outro pão que vai te satisfazer superficialmente, vai te satisfazer momentaneamente, durante um espaço de tempo, mas depois você vai morrer. Jesus também fala de um outro pão cujo sustento visa somente o que é superficial. Os judeus se ufanavam de serem a referência religiosa do momento, se orgulhavam de sua história, de seus rituais e de serem o único povo dentre todas as nações que experimentou os milagres de Deus. E muitos de nós hoje fazemos como eles. Nos ufanamos da nossa religiosidade, nos ufanamos da nossa igreja, nos ufanamos das coisas que nós fazemos ou que produzimos para Deus. Fazemos igualzinho a eles. Mas Jesus faz o contraponto, dizendo que este tipo de experiência não era suficiente para lhes suprir espiritualmente e que eles morreriam como seus antepassados no deserto. Morreram. Comeram maná. Ah, mas o maná não veio do céu? Morreram. Com outro pão, nos tornamos... Peraí, saiu aqui. Nos tornamos meio crentes, meio santos, meio compromissados com Cristo e muito religiosos. Nossa consciência se cauteriza e concluímos que estamos bem. Estamos indo à igreja, estamos fazendo algumas coisas para Deus, agimos de acordo com algumas responsabilidades que Ele nos dá. Para nós está tudo bem. Só que a nossa consciência se cauterizou. A gente não alcança mais aquilo que o Senhor está nos propondo. Como eles também não alcançaram. Quando Jesus falou, ei, eu sou o pão vivo do céu. Seus pais comeram outro pão, mas morreram. E muitos estão comendo outro pão hoje e vão morrer. Consciências cauterizadas, alimentando-nos do outro pão. A nossa vida de oração é morna, o estudo da palavra é um fardo, como muitos falam. A frequência aos cultos é discutível. Não importa se está escrito em Hebreus que não devemos deixar a congregação, como é o costume de alguns. Isso é discutível. Isso é discutível. E as pregações não são nada amigáveis. Puxa vida, aquele camarada só baixa a lenha. Quero lá ser afagado um pouco, mas está difícil. Esse pastor, Deus falando comigo, vou lembrar sempre para vocês. Se não é para vocês, foi para mim. O outro pão nos deixa raquíticos espiritualmente, sem motivação, sem força, sem nenhuma vitalidade e, por fim, nos leva à morte. Jesus advertiu a sua audiência quanto a isso e, por esta razão, ele se apresenta como o verdadeiro pão que desceu do céu,
João 6,50 diz assim: este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Jesus faz o contraponto. Os religiosos se ufanam do que eles têm. E Jesus fala: ei, isso vai matar vocês. Vocês não vão conseguir sobreviver no deserto e vão morrer lá. Agora eu sou o pão vivo. Eu posso fazer com que vocês vivam eternamente. Terceiro ponto, irmãos, que Jesus me falou. Ele fala de se apropriar desse pão vivo, da apropriação desse pão. Apenas saber que o pão está ali, que o pão desceu do céu, isso não vai adiantar nada. E Jesus começa a me falar sobre a apropriação desse pão. Em João 6, a partir do verso 51, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, o qual eu darei pela vida do mundo. Então Jesus lhes disse: na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem é que ele vai ressuscitar? Ele vai ressuscitar quem comeu da sua carne e quem bebeu do seu sangue. Separem isso, guardem isso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. De novo, quem é que permanece em Cristo? E como é que ele permanece em nós? Somente aqueles que comem da sua carne e bebem do seu sangue. Separem isso também. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais. Olha que Jesus retoma o que ele já tinha falado. Este é o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Novamente, Jesus batendo na tecla que tem um outro pão. E esse outro pão matou todos aqueles que estavam no deserto. Não conseguiram sobreviver. Aqui o recado de Jesus é simples. Existem dois tipos de alimentos. Um alimentará as nossas expectativas por algum tempo e, por fim, nos levará à morte eterna. Já o outro alimento saciará a nossa fome, a verdadeira fome que todo homem tem, e nos manterá vivos eternamente. A apropriação de um ou de outro é a nossa escolha. Aí você deve estar me perguntando: fácil, molinho, já sei qual pão que eu vou escolher para comer. Eu vou escolher o pão que desce do céu. Da mesma forma, a audiência de Jesus pensou. Mas olha só o que aconteceu. João 6,34 fala sobre isso. Então disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. A audiência queria isso. É claro que eu quero esse pão, eu quero viver eternamente. Eu não quero morrer no deserto. Todos nós, não precisa ser muito inteligente, nós vamos buscar sempre o que é melhor para nós. E quando alguém chega com uma proposta dessa, e que existe um pão que vai te fazer viver eternamente, mas existe um outro pão que vai somente alimentar as tuas expectativas terrenas. Mas quando você chegar no final da sua vida e você olhar e falar: meu Deus, cadê o meu chão? O tempo acabou, eu estou velho, os meus joelhos doem, eu não tenho mais saúde, fiquei feio, cadê a minha beleza? Me esforcei tanto para o trabalho, trabalhei tanto, fiz tantas coisas para poder ficar rico, para poder comprar coisas, eu tenho tudo, e agora? O que vem depois disso?
As expectativas terrenas se encerram aí, nesse momento. Quando você não consegue mais ver expectativa, você não consegue mais olhar para frente, porque não tem mais nada para você conquistar. O seu tempo acabou, suas energias acabaram, o seu vigor se foi, sua beleza se foi, tudo terminou. Não tem como mais dar um passo para frente. Não nesta vida. Não precisa ser muito inteligente para você fazer uma análise desse tipo e escolher o pão que desceu do céu. E a audiência de Jesus fez isso. Senhor, eu quero esse pão. Vamos lá, me dá desse pão para eu comer. Então, meus irmãos, se temos esse tipo de compreensão, se a nossa análise nos leva para esse pensamento, por que nós agimos exatamente ao contrário? Por que nós não buscamos o pão vivo? Por que nós não vamos atrás desse pão vivo? Por que vamos para o outro pão? Por que as coisas desse mundo se tornam mais importantes, mais vitais para nós? Mas o pão vivo, embora eu saiba que ele é a melhor opção, mas vou comer do outro pão. O verso 53, irmãos, responde essa pergunta. Por que nós escolhemos o outro pão? Então Jesus lhes disse, na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida, Zoe, novamente, em vós mesmos. Então, irmãos, não basta ter o conhecimento ou a informação acerca de Cristo, é preciso ter intimidade com Ele. Nós devemos nos apropriar dele em nosso íntimo. Isto nos colocará em uma rotina, presta atenção agora, em algumas palavrinhas. Isso nos colocará numa rotina, nos trará compromisso, responsabilidade, que nos unirá a Ele através de esforço, ergazomai. Sabe por que não escolhemos o pão vivo? Porque dá trabalho. Não escolhemos o pão vivo porque ele traz uma rotina para a gente. Não escolhemos o pão vivo porque temos que ter responsabilidade naquilo que Deus nos deu. Não escolhemos o pão vivo porque precisamos ter intimidade com Cristo, e isso dá trabalho. Dá trabalho porque você vai ter que orar pelas madrugadas. Você vai ter que se ajoelhar, você vai ter que se clamar a Deus, você vai ter que chorar, lamentar pelos seus pecados. Você vai ter que renunciar à sua vida. Por isso não escolhemos o pão vivo, porque o outro pão, ele cai do céu. Eu colho ele toda manhã, é fácil. Eu não tenho que buscar nada, é só ir lá fora e pegar. Irmãos, nunca mais seremos os mesmos quando nós morrermos para nós mesmos e também para este mundo e vivermos somente para Deus. Nós nunca mais vamos ser os mesmos. Suas amizades vão ser outras. Seu círculo social se transforma em outro. O seu prazer não é mais nas coisas deste mundo, são nas coisas de Deus. A vontade de orar e de ler a Bíblia é o teu prazer, é o teu deleite, como o salmista fala. Na tua lei está todo o meu prazer. Davi se divertia lendo a Bíblia, está escrito lá em Salmos. E é uma pena que tantos de nós têm isso como fardo, um fardo pesado. Irmãos, nem todos desejam o pão vivo por causa disso. Porque Jesus chega, lembre-se, Jesus fala, olha, ergazomai, o negócio é duro, tem que ter empenho teu, você vai ter que ralar, você vai ter que fazer,
Você vai ter que se dominar. Você vai ter que esmurrar o seu corpo todos os dias, como Paulo fazia com o dele. Ergazomai. Agora, você pode comer do pão que cai do céu. Está lá, leva a sua vasilhinha. E aí, meus irmãos, o que nos resta? Uma escolha. Agora estamos diante de uma encruzilhada e Jesus nos mostra que temos uma escolha a fazer. E aí algumas reações aparecem. Lá em João 6:26, nós lemos o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade eu vos digo que me buscais não porque viste milagres, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Essas coisas ele disse ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: este é um discurso duro. Este é um discurso duro. Quem o pode ouvir? No 61 diz assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele disse-lhes: isto vos ofende? Isto ofende vocês? Vocês ficam chateados com esse discurso? E desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir embora? Houve uma debandada geral, irmãos. Uma debandada geral. Cadê a multidão? Porque Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando aquela turma que estava lá falou assim: peraí, esse camarada é o cara. Poxa, a gente não vai ter problema mais com fome. Ele multiplica pão e peixe, vamos colocar ele como rei agora. E a palavra de Deus diz que queriam fazer isso à força. Jesus, percebendo a intenção dele, vai embora, some, vaza. Ele desaparece daquele cenário. E aí logo em seguida os discípulos vão, passam para o outro lado, para outra margem. E aí olha só que coisa interessante. No dia seguinte, aquela turma retorna. E junto com eles traz outros tantos. Tinham mais ou menos 20.000 pessoas na multiplicação dos pães e peixes. A Bíblia fala que eram 5.000 homens, mas na realidade eram cerca de 20.000 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Para pensar, esse número aumentou no dia seguinte, porque a notícia correu: tem um camarada aí, meu irmão, você nunca mais vai precisar ir ao mercado. Ele vai botar comida na tua mesa todo dia, olha, e comidona, muito bom. Você não precisa fazer nada, você não precisa trabalhar, nada. Ele vai multiplicar lá e você vai se alimentar. E olha só que coisa interessante. Quando eles procuram Jesus e o encontram do outro lado da margem do rio, e aí eles chegam para Jesus: mestre, onde tu estava? Estávamos te procurando. E aí Jesus responde para eles: vocês não estão atrás de mim por causa daquilo que eu tenho falado e ensinado, ou daquilo que eu tenho feito, mas vocês estão atrás do pão que eu multipliquei, do peixe que eu multipliquei. Só muda o tempo, né, irmãos? A forma é a mesma. A forma é a mesma. E aí, quando Jesus fala assim: trabalhai, não pelas coisas naturais, mas trabalhai pelas coisas eternas. Lutem por isso, briguem por isso. E Jesus falou assim: eu não vou dar para vocês o que vocês querem. Não vou alimentar o físico de vocês. Eu não vou encher vocês de bens. Eu não vou dar nada disso que vocês querem, porque o meu propósito foi trazer a zoe de Deus para vocês e vocês não querem. Quando Jesus começa esse discurso, essa multidão vai embora. Olha só, ninguém quis ficar com ele, porque ele disse que não ia mais alimentar. Ele disse que não ia mais fazer nada por eles vão embora. E Jesus vai para a sinagoga. E Jesus vai para a sinagoga. E a sinagoga se esvazia.
com o mesmo discurso de Jesus. Porque ele fala assim: vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, para que vocês possam ter a zoe de Deus. Foi para isso que eu vim. Eu estou aqui para trazer isso para vocês. Sabe o que acontece? A sinagoga se esvazia. Vai todo mundo embora. E aí, quem é que sobra? Os 12. Estão sentadinhos lá. Mas Jesus fala, tinha nos 12 aqueles que não criam nele. Jesus estava isolado com o discurso dele. Totalmente isolado. Porque Jesus não veio para satisfazer a nossa natureza, o nosso desejo. E aí ele chega para os 12 e fala, imagino, Pedro, que era o mais falador de todos, o texto não fala isso, mas eu imagino isso. Você, epa, Jesus vai ter que mudar o discurso agora. Perdeu seguidores, perdeu likes, perdeu views, só está perdendo. Olha só, tinha 20 mil, mais a sinagoga cheia, só os 12 aqui agora. E assim mesmo dos 12 não era unanimidade lá dentro. Só que Jesus se volta para eles e, para surpresa de todos eles, ele diz assim, não vou alterar o meu discurso. Se vocês quiserem, a porta de saída é logo ali. Deus falou isso comigo, irmãos. É Deus falando comigo. Deus falou assim, se você quiser sair, a porta está logo ali. Quando o Senhor me deu esta resposta, há quase um mês, é como se Ele estivesse me dizendo, você pode entregar outro pão para o povo, você pode multiplicar pães e peixes para eles. Com certeza milhares te seguirão. Igrejas lotarão para receber de suas mãos o outro pão. Você terá milhares de likes, views, porém você morrerá com todos eles no deserto. Deus falou isso para mim. Eu transcrevi aqui para não esquecer. Se você quer ministrar o outro pão, você quer dar o outro pão para eles, faça isso. Com toda certeza, a tua vida vai ser muito melhor, muito mais tranquila. Muitos tapinhas nas costas, muitos likes, muitos views, aplausos, reconhecimento, homem de Deus. Mas você vai morrer no deserto, junto com toda a tua audiência. Mas, Cleiton, a outra opção que você tem é você lhes apresentar o pão vivo, seguir em obediência na palavra que tenho dado, mostrando para a igreja que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Mateus 11:12, que sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago 4:4, que a condição de mornidão espiritual faz Deus nos vomitar de sua boca. Apocalipse 3:16, de que breve virá o meu juízo, onde colocarei as ovelhas à minha direita e os bodes à minha esquerda. Para aqueles direi, sejam bem-vindos ao reino do meu Pai. Mas para estes à minha esquerda direi, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Com esse discurso, Cleiton, você não terá seguidores, mas, no entanto, formará discípulos de Cristo. Não conquistará nenhum like ou views suficiente para te colocar em evidência, mas com certeza fará com que eu seja levantado da terra e assim atrairei todas as pessoas a mim. João 12:32. Poucos irão te ouvir, mas o céu estará lotado daqueles que te ouviram. Muitos te deixarão, mas eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Então, meus irmãos, qual foi a minha escolha? E qual foi a minha resposta para Deus?
A de Josué. Josué 24:15. Se vos parecer mal, servi ao Senhor. Escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses que vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Essa foi minha escolha, irmão. Com toda certeza, o que não vai faltar é pedrada. E eu tenho certeza absoluta que junto comigo estão irmãos aqui, meu pastor Carlos, meu querido irmão Reginaldo, estamos na mesma trilha, caminhando da mesma forma. E creio que muitos aqui também estão. Então, qual é a pergunta, queridos? Qual é a pergunta? E nós encerramos aqui. De qual pão, meu irmão, minha irmã, você vai se alimentar? Do pão vivo ou do outro pão? Nós temos as duas opções, mas a escolha é nossa. Foi o que Deus falou comigo, irmãos. Ele não passou a mão na minha cabeça. E com certeza não está passando a mão na cabeça de muita gente nesse exato momento. Ele está falando para você o seguinte: você pode comer do outro pão, sem problema nenhum. Pega a tua vasilhinha e vai fora da tua tenda. Recolher, está lá. Mas você vai morrer nesse deserto. Agora, se você comer do pão vivo, lembre-se de uma coisa: ergazomai, esforço, disciplina, joelho no chão, lamento, choro, jejum, leitura da palavra, muita oração, caminhando de joelhos, joelho ralado. Aí, sim, você vai estar comendo do pão vivo. Este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, queridos. E quando ele abre a cortina, ele já começa dizendo assim: amém?